Bom, pessoal, vamos dar continuidade à nossa lista de exercícios, certo? Aqui, eu vou fazer só mais um, na verdade, mais dois exercícios, né? Porque vou fazer um nesse estilo aqui do IMC, que vai ser praticamente a mesma coisa aqui para a categoria do box que nós fizemos, e depois eu vou fazer um desses aqui que é feito cálculo, junto com o condicional, tá? Então, vamos fazer agora esse do IMC, onde a pessoa digita o peso e a altura dela e aí ele informa qual que é o grau de o IMC da pessoa, dentro de que faixa que ela tá. Então, esse exercício, nós já tínhamos feito ele também com as expressões lógicas, certo? Então, o do IMC. Esse exercício também aqui, ó, foi de uma aluna, tá? Da turma de vocês que fizeram. E aí, nós só vamos fazer a readaptação desse exercício. Então, como sempre, ó, nós não vamos precisar aqui das variáveis literais, tá? Então, isso daqui nós vamos tirar. Vai ter aqui as entradas de dados, até a parte de processamento aqui não muda nada, ó, vai ficar exatamente igual. Então, eu tenho aqui o enfeite, solicito a altura, solicito o peso, depois eu faço o processamento, né? Onde o IMC recebe o peso dividido pela altura ao quadrado, ou a altura vezes a altura, aqui. E aí, aqui nessa parte aqui, nós vamos colocar os nossos condicionais, tá? Então, eu tenho aqui alguns graus de obesidade, então fica super tranquilo para fazer esse exercício, né? Então, a minha primeira condição é o meu IMC ele ser menor do que 18,5, certo? E aí, nesse caso, né, então o que vai acontecer? Se o IMC for menor que 18,5, então, eu estou abaixo do peso. Então, vou usar esse scale aqui, certo? Então, ó, abaixo do peso. E aí, eu vou mostrar o valor do IMC da pessoa, tá? Coloco uma vírgula aqui, IMC. Ó, abaixo do peso, aí 2 pontos aqui, aí ele vai mostrar o IMC da pessoa. Ainda posso colocar abaixo do peso com IMC de... E aí, mostra o valor do IMC. E aí, eu posso já fechar esse IMC, tá? Porque aí ele só vai entrar aqui se essa condição for verdadeira, se o valor do IMC for menor que 18,5. Se não, ele já vai partir para outra condição, tá? Que é se o IMC, se é o meu peso ideal, né? A pessoa está dentro da faixa ideal. Então, eu coloco a minha outra expressão lógica aqui, que é se o IMC for maior que 18,5 e o IMC for menor que 24,9. Tá? Então, a pessoa, ela tá no ideal. Então, eu coloco aqui o então. E aí, reparem que a gente vai reaproveitar praticamente todo o código, tá? Do outro exercício, porém, ele não fica, a finalização, né, a saída dele não fica tão feia. E eu uso menos variáveis também no meu programa, que é quanto menos variável eu usar, melhor, tá? E aí, eu tô dentro do peso ideal, né? Peso ideal normal. Aí, eu vou colocar aqui, ó, com IMCD, e aí, IMC. Tá? Então, ele vai estar dentro dessa faixa. E aí, eu vou dar uma pausa no vídeo, vou fazer as outras aqui para vocês verem como que fecha no final, para o vídeo não ficar tão longo. Bom, pessoal, voltando aqui, ó, eu já melhorei, né? Nós já tínhamos feito até essa parte, ó. Então, para cada C, um fim C, ó, C, fim C, C, fim C. Para cada C, uma expressão lógica, tá? A primeira expressão lógica aqui eu só tenho uma condição. E a última expressão lógica eu só tenho uma condição também, que é o IMC da maior que 40, a pessoa está com obesidade grau 3, tá? E aí, todas as outras expressões lógicas que vocês fizeram antes, que recebia valor de verdadeiro ou falso, né? Ela virou um C e um fim C. Aqui dentro dela, a resposta. Então, o exercício ele não fica tão feio como eu ficava anteriormente, que ele mostrava todas aquelas respostas como verdadeiro ou falso, ficava até difícil de achar. Agora, a estética dele fica bem melhor,
Melhor ainda é quando a gente fazer em Java, tá? Esse exercício, vocês vão ver. Então, vou colocar aqui, ó, altura 1 metro e 60 quilos. Então, ó, você está com sobrepeso, com IMC de 26, tá? Se eu colocar, né, que eu tô aqui com 1 metro e 90, por exemplo, e 50 quilos, você está abaixo do peso. E aí, agora, fica mais direto o nosso exercício, né? Então, ele vai executar só aquele, né? Só o C, né? No caso, só aquele que for verdadeiro, porque a nossa possibilidade do nosso IMC, de acordo com as nossas características aqui, ele só vai ser verdadeiro em um desses casos, tá? E nunca mais de um. Então, isso é que é importante que vocês entendam aqui. Para cada C desse daqui, ele vai verificar e só um deles vai ser verdadeiro, né? Se acontecesse de C2, ele iria executar os dois. Mas no nosso caso aqui, só um desses vão dar verdadeiro, tá? E aí, praticamente igual vai ficar esse exercício aqui, tá? O 6, tá? Então, vocês vão fazer o 6, a diferença é que vai ter vários Cs, enfim, Cs, mas no final ele vai dar uma resposta só. A pessoa só pertence a uma categoria de box, não tem como ela pertencer a todas, tá? Agora nós vamos fazer, vou explicar esses exercícios aqui, porque até então nós não fizemos nenhum cálculo, tá? Nenhum processamento dentro do condicional. E agora eu vou mostrar para vocês que é possível fazer também, né? Aqui a gente fez um processamento fora dos condicionais. Agora eu vou mostrar para vocês que aqui dentro pode ser feito um cálculo também, tá? Dependendo da minha resposta. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Bom, nesses dois exercícios, né, como que funciona? O 7, tem o 7 e o 8. Tanto um como o outro, ele trabalha com percentual e ele só aplica, né, um percentual dependendo de um caso específico. Então, vamos fazer o 7 aqui. Né? Inclusive, nós estamos aí em período de declaração de imposto de renda, e aí é exatamente assim que é feito o cálculo, né, de desconto de folha de pagamento, tá? Quando nós trabalhamos numa empresa. Então, se a pessoa ela trabalha numa empresa e ela ganha até R$ 1.903,98, ela é isenta, ela não paga nada de imposto de renda. Se ela ganha de 1.903 até 2.826,65 centavos, vai ser descontado 7,5% do salário dela para o governo. Se não, nesse caso aqui 15, nesse caso 22, se ela ganha acima de R$ 4.664, ela paga quase que 30% aí do seu salário, do seu suor para o governo. E isso é um fato, né? E aí a ideia é vocês construírem um programinha que faz esse cálculo, tá? Então a pessoa digita o salário e ele vai mostrar lá no final, de acordo com essas condições, quanto que vai ser descontado, tá? Em folha de pagamento dela, para ela saber qual que é o valor que ela vai pagar do imposto de renda, assim como esse aqui de baixo, praticamente a mesma coisa, só que esse aqui é um pouquinho mais simples, né? Então, uma empresa supostamente vai dar um aumento de salário para os funcionários, só que ela tem critérios para dar o aumento. Então, quem ganha menos de R$ 1.500, a empresa vai dar 20% de aumento. Quem ganha entre R$ 1.500 a R$ 3.000, ela vai dar um aumento de 15%, e quem ganha mais de R$ 3.000, o aumento vai ser só de 10%. É só uma situação hipotética para vocês treinarem aqui como fazer, né, cálculos dentro do condicional. Agora, processamentos dentro dos condicionais, tá? Então, eu vou fazer, acho que eu vou fazer esse daqui, que ele é menor, mas ele é exatamente igual a esse daqui, tá? Não, eu vou fazer esse daqui, mas eu nem vou terminar de fazer com todas as condições, só para vocês entenderem a lógica mesmo, tá? Então, eu vou iniciar aqui um novo documento, tá? Eu vou fazer... Deixa eu só salvar ele no lugar certo, porque eu não salvei, senão depois ele vai substituir o outro, não é isso que eu quero, tá? Porque esse aqui faz parte dos condicionais. Então, eu tô salvando já com as minhas alterações. Esse Visual G versão 3, ele faz um barulho horrível, né? Vou tentar usar essa outra versão aqui. Acho que quando vai executar ele não faz tanto barulho. Então, vamos lá. Então, vamos fazer o exercício aqui do imposto de renda.
tá? Imposto de renda agora, que é o nosso terror aí. Então, como variável, eu vou ter aí o salário, tá? Salário que ele é do tipo real, tá? Eu vou ter o salário e eu vou ter lá o resultado, tá? De salário e vou colocar como um RESP, que é do tipo real por enquanto. De entrada de dados desse exercício aqui, eu vou ter simplesmente qual o seu salário, certo? Então, eu vou perguntar qual o salário da pessoa e leia salário. Só isso. Essa é a minha única entrada. Aí, eu vou ter processamento nesse exercício? Não, eu não tenho nenhum cálculo. Ele simplesmente vai verificar o salário e o cálculo ele vai estar dentro do condicional. Ele não vai estar fora, tá? Então, eu já começo no condicional, tá? Que é a primeira condição do meu salário ele ser menor ou igual a 1.903, né, e 98. Então, 1.903,98. Nunca coloque em vírgula aqui, tá? No Visual G. Então, se o meu salário for menor ou igual a 1.903,98, então, já vou colocar aqui, ó, o fim C. Agora, até então, nós só estávamos colocando uma mensagem aqui dentro. Agora não, agora vai ter um cálculo, tá? Então, esse meu RESP aqui, ele vai receber um cálculo. Só que nesse caso aqui, não vai ter cálculo. Por quê? Porque ele é isento, tá? Então, o RESP, ele simplesmente, ele não vai ter desconto, tá? Então, ele vai ter desconto zero. Tá? Então, ele não tem desconto nenhum. Então, eu vou colocar aqui que o RESP recebe zero. Simplesmente assim, tá? Porque eu não tenho desconto nenhum. Aí, eu tenho outra condição, tá? Então, vamos para a nossa próxima condição. Então, eu vou até copiar essa, colar aqui, que é do salário ser maior ou igual a 1.903,99. 1.903,99 e esse mesmo salário ele ser menor ou igual agora a 2.826. Vou mudar o valor aqui, ó. 2.826,65. Tá? Então, se o salário for maior que 1.903,99 e se o salário for menor que 2.826,65, então tudo isso faz parte da mesma condição, certo? Então, o salário vai ser multiplicado por quanto? Por 7,5, 0,75, tá? Que é o desconto que vai ser feito em folha de pagamento, tá? Então, é o valor do desconto, tá? Então, eu vou fazer o salário vezes 0,075. Para vocês entenderem, eu vou abrir a calculadora aqui para vocês entenderem o raciocínio. Por exemplo, se eu ganho R$1.000, é uma situação hipotética. Se eu multiplicar por 0,075, estou tirando 7,5%, ó, que dá R$75. Então, eu sei que 7,5% de R$1.000 é R$75. Então, eu sei que está certinho aqui, certo? Então, aqui, quando nós fazemos essa multiplicação aqui, na verdade, é a mesma coisa que eu fazer 100 dividido por 7,5, tá? Então, é a mesma coisa, tá? Então, eu estou trabalhando com percentual, tá? Então, se eu fizer, por exemplo, 100, se eu quiser fazer 10% de 100, se eu quiser saber quanto é 10% de 100,
é 10 dividido, desculpa, aqui é 7,5, né? 7,5 dividido por 100. Então, 7,5 dividido por 100 vai dar exatamente 0,075. Se eu fizer 10, que é 10%, 10%, tá? Então, é a mesma coisa. Então, 10% é igual a 0,1. Provando para vocês, só eu pegar aqui, ó, 7,5, que é 7,5% dividido por 100, é a mesma coisa que 0,075. Então, por isso que eu multipliquei aqui por 0,075. Se fosse 10%, 10 dividido por 100 dá 0,1. Era só eu fazer salário vezes 0,1, que é a mesma coisa que 10%. E assim por diante, tá? Então, fica um cálculo bem mais fácil. Professora, mas eu posso fazer, né, 7,5 vezes 100 dividido pelo salário? Gente, não faz diferença, tá? Então, é a mesma regrinha de 3 aqui. Só tô tentando simplificar. Mas tudo isso aqui é a mesma coisa que eu pegar o salário, eu multiplicar ele por 7,5 e dividir por 100, que é a regrinha de 3, tá? Esse daqui vai dar a mesma resposta, né, que eu multiplicar ele por 0,075. Não muda nada, que é a regrinha de 3, quando nós montamos ela, tá? Então, aqui é só uma forma de simplificar, de fazer a representação de 7,5, que é a mesma coisa que 0,075, tá? Então, só para vocês entenderem aqui esse raciocínio, tá? Espero que tenha ficado claro. Então, para vocês saberem o valor decimal de qualquer porcentagem, é só dividir por 100. 50 dividido por 100 vai dar meio, que é a mesma coisa que 50%. 30 dividido por 100 vai dar 0,30. Não, na verdade, não. 0, ó, se eu fazer aqui, né, 30 dividido por 100, dá 0,30, tá? Então, é sempre esse mesmo raciocínio, tá? 30%, tá? É a mesma coisa que 0,3, então não muda. É só a forma que nós fazemos a representação aqui para facilitar os nossos cálculos, tá? Então, beleza, eu já fiz o primeiro, já fiz o segundo, e aí vocês vão fazer para todos os outros, tá? Então, vocês vão fazer com 15%, aí vocês vão colocar o condicional, a parte lógica aqui, e aí dentro do C, vocês vão fazer o seguinte. Então, aqui é só vocês darem continuidade com esse mesmo raciocínio, tá? Então, vocês vão colocar a expressão lógica, que nem a expressão lógica de baixo, é seu salário ser maior que 3.751 e o salário ser menor que 4.000, blá, blá. E aí vocês vão multiplicar, né, a resposta aqui por esse valor, tá? E aí tem o seguinte, né, depois que vocês fizerem todos esses cálculos aqui, vai ter um escrevo, tá, no final, uma saída, né, que vocês podem colocar, vocês vão colocar lá o desconto na sua folha de pagamento será, né? Será de RESP. E aí, qual RESP que ele vai pegar? O RESP que for verdadeiro, porque ele vai executar só uma desses Cs aqui que vão ser verdade, tá? Ou esse, ou os outros que vocês vão fazer aqui. Então, a lógica do exercício é essa, tá? Vocês vão continuar. Inclusive, eu vou testar aqui, ó, para ver se dá certo. Bom, pessoal, voltando, aqui eu tive que trocar o Visual G, tá? Porque essa versão aqui do 2.0, o mesmo código, ele tava dando incompatibilidade aqui, ele tava dando erro, tá? Ele não tava entendendo uma expressão lógica. Mas, então, só voltando aqui, então, na hora da execução, aqui eu tenho, se eu colocar um salário de R$1.000, então, ó, seu desconto em folha de pagamento é 0, certo? Porque a minha resposta aqui foi 0, nessa parte, já que o salário é menor. Se eu colocar
R$2.000, o desconto na sua folha de pagamento é 150. Será que tá certo? Vamos fazer um teste de mesa aqui, tá? Então, eu tenho uma calculadora. Então, eu vou calcular aqui, ó, R$2.000. Nós sabemos que está na faixa de 7,5%. Então, eu vou colocar aqui vezes 7,5%. Tá? Então, que dá o 0,75 aqui que nós fizemos, ó, exatamente isso que a calculadora faz, que dá os R$150. Então, eu sei que o meu exercício tá certo, realmente ia dar 150 aqui. Tá? O que eu posso fazer para melhorar esse exercício aqui é só colocar um R cifrão aqui para melhorar a resposta. E aí vocês vão continuar aqui o exercício colocando as outras, né? Vocês vão colocar as outras possibilidades, certo? Nele aqui para executar. E aí vão fazer esse aqui de baixo seguindo o mesmo modelo, só que aqui é para dar um aumento, tá? Não é desconto, então muda um pouquinho, tá? Então, se eu quero dar um aumento de 20% num salário, vocês têm que pensar que eu vou pegar esse salário e eu vou multiplicar ele por um ponto alguma coisa. Se for 20%, eu vou multiplicar por 1,20. Se for por 15%, 1,15. Se for por 10%, 1,10. Tá? Por quê? Porque é um aumento, não é um desconto. Tá? Então, aí ele vai mostrar, ou vocês podem multiplicar, né, por 0,20, mas aí depois vocês precisam somar com o salário de novo para saber quanto deu, por exemplo. Aqui só para vocês entenderem melhor esse exercício. Então, vamos supor que eu tenho R$1.000, certo? Então, eu vou fazer R$1.000 e eu vou fazer um aumento de 20%. Então, eu multiplico aqui por... né, na nossa lógica lá, vou por 0,2. Então, a gente sabe... nossa, eu coloquei R$10.000. Peraí. Então, eu tenho R$1.000, certo? E multiplico por 0,20. Então, eu sei que 20% vai dar R$200. Só que R$200 vai ser o aumento, certo? Então, eu vou ganhar os 1.000 mais 200. Então, eu tenho que pegar esses 200 e somar com os R$1.000, certo? Fiz o cálculo aqui, então, R$1.000, né, mais os 200, que aí ele dá o aumento, tá? Só que se eu multiplicar esses 1.000 direto por 1,20, ele já vai dar o aumento de R$1.200 de uma vez. Então, por isso que eu aconselho que na hora que vai dar o aumento, aqui vocês coloquem 1,20. Porque eu quero que ele mostre dentro de cada C quanto que vai ficar o salário dele. Olha, você ganhava 1.500, né? Mas com 20% de aumento, ó, 1.500 vezes 1,20, ele vai ter que dar 1.800, tá? Porque foi aplicado os 20% de aumento. Então, você vai passar a ganhar R$1.800. Ah, se eu ganho R$2.000, ele vai estar nessa faixa aqui, salário maior que 1.500 e salário menor que 3.000, então ele vai dar um aumento de 15%, então eu vou multiplicar por 1,15, então eu sei que ele vai passar a ganhar R$2.300, certo? Então se ele ganhava 2.000 aplicando 15%, vai para 2.300 o salário dele. Então, só pensem nisso na questão do aumento. Então, é diferente do desconto, né? Então, do desconto a gente só multiplicava aqui e no final ele mostrava qual que vai ser o desconto na folha de pagamento, tá? Eu ainda poderia pegar o salário dele e subtrair desse desconto. Eu falei, olha, o seu desconto é de R$1.000, como o seu salário é X, subtraindo vai dar tanto. Poderia até melhorar a resposta para esse exercício. Mas, no caso, eu só quero saber o valor do desconto. Aqui não, eu quero saber quanto vai ficar o meu salário após o aumento, tá? Então, vocês vão fazer todos esses exercícios aqui usando os condicionais. Aqui vocês vão continuar, porque eu só fiz até a segunda possibilidade, certo? Então, vocês vão terminar, tá? Esse exercício, eu não terminei ele aqui. Vocês vão terminar com as outras possibilidades. E aí, na próxima aula, nós vamos fazer os mesmos exercícios, só que agora usando Java.
tá? Então, eu vou mostrar a sintaxe de Java, que é bem melhor, né? Que o Visual G é só para vocês entenderem o algoritmo, mas aí eu vou aplicar numa lógica de programação, numa linguagem de programação de verdade, que é o Java, tá? Que aqui a gente está estudando o Portugal, ok? Então, até a próxima aula, pessoas!